Acabou o The Voice, faça a sua festa, povo brasileiro. 11 temporadas. 11 temporadas. Tá legal? Vai ter a 12ª ainda. Vai ter a 12ª, mas a emissora vai produzir neste segundo semestre, com a Fátima Bernardes apresentando mais uma vez. A informação foi dada pelo perfil Twitter e Play e confirmada pela Folha de São Paulo, que teve acesso ao pacote comercial enviado para o mercado publicitário e informa a respeito da derradeira temporada da atração. Os motivos? Queda de audiência e queda de repercussão. Procurada pela Folha, a Globo confirmou e ainda disse que a nova edição promete muitas emoções, novidades, surpresas, convidados especiais e homenagens aos momentos mais marcantes da história da família The Voice. Eu fico muito feliz. Esse é um programa que, na minha humilde opinião, o The Voice era um resumo da crise estética e de criatividade da TV brasileira. Ele era um resumo, porque era um negócio que estava ali... Sabe quando o carro tá descendo a ladeira na banguela? Sem nenhum tipo de estímulo? Ele tá simplesmente assim, descendo a ladeira. O The Voice, para mim, é isso. Um monte de gente talentosa envolvida, um monte de gente legal pra caramba envolvida, mas esse é um formato do começo do século, que não tem mais nada de sequer parecido com isso no mundo inteiro, fazendo sucesso. Na Globo já não estava mais rendendo, nunca lançou um artista de grande renome, de grande impacto, de grande situação, né, dentro da competição, e que era uma repetição sempre da mesma coisa. Sabe, a gente já conhecia muito bem os jurados. Quando eles eram substituídos, vinha alguém com um perfil muito parecido. Todo mundo meio que concordava, todo mundo meio que ficava ali elogiando, fazendo elogios, achando tudo maravilhoso. Então era um programa que já tinha dado o que tinha que dar. Todo mundo muito talentoso. Pô, sou fã de todos os jurados, acho que todos os apresentadores que passaram por lá são maravilhosos também, mas não tinha mais para onde ir, pô. Já não tinha mais para onde ir há uns 10 anos. Podia ter parado na 2ª temporada, na minha humilde opinião. Daí a gente ia ter saudade. Mas não, além de ter 12 temporadas do The Voice principal, ainda teve o The Voice Kids, o The Voice Mais, o The Voice Cacatua, o The Voice Pets. Entendeu? Então chega, pô, chega. Vamos pensar em outra coisa. O brasileiro tem tantos talentos, por que ficam atrás só de brasileiro que saiba cantar e saiba cozinhar? É nessas horas que faz falta o Faustão na TV, que tinha o Se Vira nos 30 com todo tipo de talento. Não só cantar e cozinhar. Chega! O brasileiro tem mais a oferecer do que simplesmente ficar fazendo né? Porque é sempre assim, né? Não tem, é sempre né? Nossa, eu concordo plenamente, Chico Barney. Já estava cansada, já tinha dito que pro The Voice eu não virava mais a minha cadeira. Para mim, quando ele começava, era o momento de trocar o canal. Chato demais. Respeito também todo mundo, acho que é muita gente talentosa. Por um momento, acredito que ser um dos jurados, um dos técnicos, foi um status também, né? Acho que claro. Eles queriam ser convidados, queriam estar ali. No horário nobre e tal, mas depois se tornou mais do mesmo, o Michel Teló sempre ganhando, a gente não lembra de ninguém ali, não lançou um grande nome, então assim, acho que já deu, e concordo com você, que deveria explorar outras coisas também, e esse comentário vale também para MasterChef, que é outro formato que para mim já deu, já cansou, é repetitivo, é a mesma coisa, no começo era legal, depois não dá mais. Então, acho que tem que ter essa criatividade, assim. E reality show é algo que eu acho que na TV sempre vai ter espaço. Porque é algo curioso, é algo real, é algo legal de se assistir. Mas desde que seja mais criativo. Então, sei lá, faz um reality de quem consegue equilibrar a garrafa. Sei lá, uma coisa diferente. O Se Vira nos 30, como você falou, era muito bom. Sabe, é algo diferente. Pensa um pouco mais em vez de equilibrar a garrafa, né? Dá pra pensar um pouco mais. Tudo bem, não vamos nos precipitar com essa ideia da Bárbara Tarini também. É um exemplo, Chico Barney. Boa, mas é isso, cara. E assim, acho que tá de bom tamanho já.
sabe? Ainda tem, e aí tem os formatos parecidos, né? Porque tem o Masked Singer, que é basicamente gente cantando também, né? Cara, chega. Aí tem E o se você Lip for ver Sync, que até voltou. o Ídolos, que também era de música, rendia mais, assim, né? Porque tinha mais histórias, apesar dos jurados ali, que hoje é algo mais ultrapassado, né? Que eles ali acabavam com a pessoa ali que estava participando, né? Acho que a gente não precisa também desse nível. Mas a gente conseguia se envolver mais com os participantes, tinha uma história, assim, maior. E você vê que lançou nomes como o Chai Suede, que tá até hoje aí na mídia, por mais que não tenha ido para essa parte da música, mas ele é um artista que tá até hoje na televisão, né? E aí o que me... tem razão. Foi isso. Thiaguinho lançaram no Fama, né? Mas Isso. ele bombou de outra forma. É que acaba sendo, na verdade, não é que a pessoa faz carreira nesses programas, mas ela se lança para o mundo. Tem vários cantores e cantoras que passaram pelo The Voice. Passaram pelo The Voice e hoje estão fazendo sucesso nos seus nichos, na sua parada e tal, que, pô, é legal, é bacana, não tô falando que é péssimo. Mas o programa tava cansativo já um pouquinho, né? Tava um pouco, assim, insuportável. E aí o que me preocupa é que a gente tem uma notícia, uma informação de que o Boninho, na verdade, vai lançar um outro programa, um reality musical. Né? A gente ouviu falar disso aí. Né? E daí eu não sei. Mas aí tá a programação da Globo nessa situação, não sabe o que vai passar. E aí nós vamos ver agora, porque ele postou um vídeo, enquanto era anunciado o fim do The Voice, o que o Boninho tava fazendo? Vamos ver. É sem áudio? É sem áudio. Então tá tudo bem. Ele basicamente, ele vindo para São Paulo ontem, para uma reunião com o GNT, que é o programa sobre o que no GNT? Adivinha, o Bárbara Sarini? O programa de culinária do GNT. Ah, olha só. Então é culinária e música. Culinária e música. Duas coisas que... não tem erro culinária e música. Porra, é só flop. Né? Será que não tem erro ou será que não tem acerto? Fica um pouco complicado, na minha humilde opinião, Bárbara Sarini. Eu fico um pouco assim. É que eu acho que o problema tá em ser sempre a mesma coisa, né? Não é que um reality de música é chato, um reality de culinária é chato. É porque tá sempre a mesma coisa. Porque se fosse só porque é fraco e tal, nem as primeiras temporadas desses programas teriam vingado. E eles vingaram. O Masterchef até hoje consegue patrocinador. Então tem ali os seus méritos. Mas o problema é insistir sempre na mesma coisa. Qual a diferença de um Big Brother que tá aí há 20 anos e a gente continua assistindo? É porque são histórias diferentes. Ali o foco é na história das pessoas, no elenco. Então tem uma convivência ali. E que todo ano vai ser sempre diferente, mesmo que as regras sejam as mesmas, as pessoas são diferentes. E ali no Masterchef, ali no The Voice, não se tem envolvimento com esses personagens, com esses participantes, porque eles só vão estar ali para cantar ou para cozinhar, você não consegue conhecê-los, entendeu? Acho que essa é a grande questão. E acho que tem uma separação também, que, por exemplo, um Masterchef e um The Voice, eu não considero eles, pelo menos, um reality show. Eles são shows de talento, né? Eles são tipo programas de jurado, como fazia o Silvio Santos lá nos anos 70, 80. Ele, né, não tem esse tipo de relação tão íntima com aquelas pessoas, de acompanhar o dia a dia e tal. É aquele momento que eles tentam mostrar ali que eles são legais. E tem uma questão, o BBB é legal, a gente gosta de reality show como o BBB é a Fazenda, porque lá dentro todos os participantes são iguais em algum nível. Um programa como The Voice, ele tem um desequilíbrio social muito grande, porque são pessoas aqui tentando convencer os maiorais, os artistas, a elite intelectual a virar a cadeira para o cidadão comum. E o Brasil está enjoado, o Brasil não aguenta mais injustiça, esse desequilíbrio social. Precisa estar aqui, ó. Os artistas precisam de mais humildade. E se o público tivesse que virar a cadeira para os artistas? Será que isso não seria mais interessante? Será que não está na hora de inverter essa lógica? É o que eu me questiono, Bárbara Sarini. Porque às vezes tem participante que vai lá e dá um show que eu penso, nossa, que vergonha fulano não ter virado, porque esse participante canta melhor que ele.
Cite nomes, Bárbara Sarini. Cite nomes. Não, agora eu não consigo pensar num caso específico, porque aí eu teria que falar de uma apresentação e tal. Mas assim, acho que com quase todos ali já teve momentos que eu falei, pô, essa pessoa não vai virar, sabe? Meio que geral essa indignação. Perfeito, perfeito. E a situação do Boninho nessa história toda? Porque o The Voice é um dos projetos dele ao longo de todos esses tempos, né? Chegou a ter 3 temporadas no mesmo ano, né, com pequenas variações. Ele, teoricamente, agora tem esse projeto que a gente não sabe qual é, de um reality musical. Não é um show de talento. Dizem que é um reality musical como era o Fama, alguma coisa assim, na Globo, mas que nunca mais falaram a respeito disso. Tem o programa da GNT da Ana Clara, que é o Panelaço ao vivo, se eu não me engano. E o próximo BBB. O próximo BBB, semana passada, ficou todo mundo em polvorosa falando das novidades lá da votação, né, que agora vai ser assim, vai ser assado. Normalmente esse tipo de novidade era anunciado por Boninho himself. Ele ficou totalmente alheio desse debate. Ele que era o cara que, para qualquer coisa, ele ia lá no Instagram dele, tipo a Melmar e o Daniel, qualquer coisa ele ia pro Instagram e falava assim, pessoal, pô, agora a votação vai ser assim, né? Daquele jeitão dele lá. Mas não teve Boninho. Não, cadê o Boninho? Cadê o Boninho no BBB? Tiraram ele do limite. Cadê o Boninho no BBB? Sem o The Voice, o que ele vai fazer? Qual é o futuro do Boninho, Bárbara Sarini? Verdade, não sei. Fico curiosa também. Acho que são pequenos sinais, né? Pequenas movimentações que a gente vai pescando ali e vai sentindo que pode ser que esteja rolando um afastamento, né? A gente não sabe se de repente é para outros projetos dentro da casa ou se aos pouquinhos ele está se afastando e outras pessoas estão chegando e conquistando esse espaço. Pode ser que em algum momento ele saia. De qualquer forma, o Boninho ele tem o mérito dele por todos esses anos que, apesar desses últimos aí não terem resultados tão positivos, mas tudo que ele fez, ele tem uma grande trajetória, então a gente tem que reconhecer isso, mas também é importante frisar aquilo que não está funcionando muito bem, né? Eu acho que a gente tem que se reinventar, tem que ouvir o público, ouvir a audiência, acho que é importante estar atento a tudo isso, para não ficar só naquele lugar de, eu sei tudo, e não ouvir o outro para não avançar, né? Acho que é muito importante isso. A gente aqui está sempre olhando o chat, por exemplo, do que as pessoas estão falando. Deixa aí, Chico Barney, para você falar com a nossa audiência. Normalmente a gente se arrepende, porque o pessoal fica cometendo crimes aqui, ó. O Daniel Dias falou, o Ali Camel saiu, agora só falta o Boninho. Que isso, Daniel? Não fala essas coisas, não, pô. Ele quer o Frota, o Dani Duarte. Não. Mas a senhora diria, o Bárbara Sarini, porque o pessoal da produção aqui está pedindo uma frase para o thumbnail. A senhora diria que o Brasil, o público, parou de virar a cadeira para o Boninho? Eu acho que pode ter acontecido com o Boninho a mesma coisa que aconteceu com o The Voice, né? Com o The Voice, com o MasterChef, com outros formatos que a gente tem falado que ficou cansativo, talvez. A própria imagem dele. E às vezes nem tudo é culpa dele, mas a gente sempre coloca... Ele mesmo fortaleceu isso, né? De sou o Boninho, sou o diretor. Então talvez o público cansou um pouco do Boninho, do trabalho do Boninho, enfim. Acho que talvez seja um pouco disso. Precisa se reinventar, precisa de uma novidade. E ele é o nome aí que às vezes nem é tudo sobre ele, mas acaba sendo, porque é o nome que sustenta tudo ali que a gente fala sempre, né? Quando falou de entretenimento, a gente cita o Boninho. Claro, claro. Até pela postura midiática dele, né? Porque a Globo tem muitos diretores do primeiro escalão que não são tão midiáticos quanto ele. E ele, acho que até numa decisão que eu acho muito interessante, ele se colocou como uma figura central do BBB, porque ele já era... Todo mundo, quem cobria já BBB, quem falava, estava o tempo todo falando de Boninho, Boninho, Boninho. De vez em quando ele aparecia numa entrevista xingando todo mundo. Aí quando ele tomou as rédeas dessa narrativa para ele mesmo, eu acho que foi um movimento interessante. Ele virou meio que o embaixador do BBB no Instagram, nesses negócios lá que ele faz, os vídeos e tal. É interessante. E até por isso chama a atenção a ausência dele no debate a respeito da votação da semana passada. Ele não se manifestou. O que está acontecendo? Sim, e isso que você falou tem a ver até com o que eu estava falando lá atrás sobre os relacionamentos, que as pessoas se expõem e depois elas precisam pagar esse preço. E o Boninho foi uma escolha dele também, né? De pegar para si
ao mesmo tempo que foi inteligente, também tem um ônus, né? Então agora ele vai ser cobrado e a gente quer que ele fale, a gente vai criticar e vai apontar. É assim, a vida é assim, né? Agora que nem todo mundo comentou que a Mel Maia não deu parabéns para MC Daniel, né? Tá todo mundo comentando que a Globo não deu parabéns para o Boninho. O que está acontecendo? O que está